Você sabe o quanto você pode economizar fazendo uma holding familiar ao invés do inventário? Me acompanhe nesse vídeo para descobrir. Você tem me ouvido dizer que uma das vantagens em realizar a holding familiar é evitar o processo de inventário e todos os seus custos. Inclusive, nós temos aqui no canal um vídeo em que eu falo sobre todas as vantagens da holding familiar. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vá lá e assista. Mas no vídeo de hoje eu quero mostrar para você em números o quão vantajoso é realizar a holding familiar em comparação com o inventário. Por isso eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que nós possamos ver isso em números. Bom, para nós fazermos essa comparação, essa simulação, eu peguei aqui como exemplo uma família que tem três imóveis que têm o valor total, o valor de mercado avaliado em 2 milhões de reais. Você percebe aqui que eu coloquei dois valores para esses imóveis. Um é o valor histórico, o valor declarado, o valor que está lá na declaração de imposto de renda dessa família, e o outro valor é o valor de mercado desses imóveis. Isso é importante que a gente diferencie esses dois valores, porque eles vão influenciar no cálculo tanto do inventário quanto da holding familiar. Então, aqui no nosso exemplo, a família ela tem um primeiro imóvel que está na declaração de imposto de renda por 250 mil. E o valor de mercado dele é 900 mil reais. O segundo imóvel, ele está na declaração de imposto de renda por 150 mil e o valor de mercado dele é 600 mil reais. E o terceiro imóvel, ele está declarado por 100 mil reais e o valor de mercado dele é 500 mil reais. Portanto, o patrimônio dessa família, como eu já disse, tem valor de mercado de 2 milhões de reais, mais um valor histórico, um valor declarado de 500 mil reais. Então, nós avançamos aqui e temos aqui as nossas duas tabelas em que nós vamos fazer a comparação entre o inventário e a holding familiar. Você percebe que eu coloquei aqui na tabela do inventário, como valor de patrimônio, o valor de mercado, o valor de mercado desses bens. Enquanto que na tabela da holding familiar, o valor do patrimônio é o valor declarado, o valor histórico. Isso por quê? Porque para calcular as custas do inventário, a base de cálculo, tanto de impostos como de despesas de cartório, ela é sobre o valor de mercado dos bens, o valor de mercado. Enquanto que na holding familiar, essa base de cálculo, ela é o valor histórico. E por quê? Porque a legislação nos autoriza a integralizar, a levar os bens da pessoa física para a pessoa jurídica pelo valor histórico, pelo valor declarado. E, portanto, todos os atos que vão ser feitos na holding familiar serão com base no valor declarado, no valor histórico. E antes de nós começarmos aqui a nossa simulação, temos mais duas informações importantes para dizer. A primeira delas é que essa simulação será feita com base no estado de Mato Grosso. Cada estado tem a sua legislação de imposto diferente. Cada estado tem uma alíquota diferente para o imposto e também cada estado tem as suas custas de cartório valoradas de maneira diferente. Portanto, os valores dessa simulação vão variar dependendo da onde você mora, para mais ou para menos. Entretanto, o valor final de diferença, aquela diferença que nós vamos encontrar no final dessa simulação, ela vai ser praticamente a mesma em todos os lugares. Você vai ver no final que a holding sempre vai compensar, não importa onde você more. E uma segunda informação antes de nós começarmos é que essa simulação, em primeiro lugar, primeiramente, nós vamos fazer
com um inventário extrajudicial, levando em conta um inventário extrajudicial, aquele que é feito em cartório. O inventário judicial ele tem algumas peculiaridades que eu vou falar no final do vídeo aqui para vocês. Mas vamos lá. Então, a primeira custa, a primeira despesa que nós temos, tanto com o inventário como com a holding, são os impostos. No caso do inventário, o imposto sobre transmissão causa mortes. E na holding, o imposto sobre doação, já que na holding nós vamos doar as cotas da empresa aos filhos. Aqui no estado do Mato Grosso, para essa nossa simulação, para esse nosso exemplo, o imposto sobre a herança ficaria em 6%. Aqui no estado do Mato Grosso, o imposto sobre herança ele vai de 2% a 8%, dependendo ali da faixa do valor dos bens. Aqui no nosso caso, num valor de mercado de 2 milhões de reais, esse imposto ele ficou em 6%, o que corresponde a 120 mil reais. Já na holding familiar, o valor desse imposto, o imposto de doação, ele cai para 4%. E por quê? Primeiro motivo, porque a base de cálculo é menor. Mas existe uma peculiaridade aqui no estado do Mato Grosso em relação ao imposto sobre doação que torna a holding familiar ainda mais vantajosa. Aqui no Mato Grosso, o imposto sobre doação ele tem como base de cálculo 70% do valor do bem doado. Então, aqui no nosso exemplo, que nós estamos doando cotas de uma empresa com um valor de 500 mil reais, o imposto, a base de cálculo do imposto vai ser 70% sobre 500 mil reais, que dá 350 mil. Então, esses 4% vão incidir sobre 350 mil. E aqui, então, nós chegamos ao valor de 14 mil reais. Aqui nós já temos a primeira vantagem, a primeira grande diferença do inventário se comparado com a holding familiar. O imposto na holding familiar, o imposto de doação, é muito menor se comparado com o imposto sobre herança que você pagaria no inventário. Mas continuando aqui, a nossa segunda despesa é certidão, certidões. Tanto na holding quanto no inventário, nós precisamos de certidões atualizadas dos imóveis, a famosa matrícula dos imóveis. E como os imóveis serão os mesmos, tanto no inventário quanto na holding, esse valor ele ficará o mesmo em relação às certidões. Aqui no nosso exemplo, nós calculamos que o valor de certidões será em torno de R$ 80. Esse valor ele pode ser alterado também, dependendo da quantidade de bens que você tem, porque quanto mais bens, mais certidões você vai ter que tirar. E também dependendo do número de páginas da certidão. Os cartórios geralmente costumam cobrar por páginas. Tem um valor fixo e depois um valor por páginas. Então, se sua matrícula tiver ali várias anotações, ela vai ter mais páginas e, consequentemente, vai ficar mais cara. Mas aqui no nosso exemplo, nós consideramos esse valor de R$ 80 para as duas situações. A próxima despesa que nós temos é com cartório de notas. E essa despesa, ela se aplica, eu já vou adiantar que ela só se aplica ao inventário. Porque no inventário extrajudicial, nós precisamos fazer uma escritura pública de inventário. Precisamos ir lá no cartório de notas e fazer uma escritura pública. E aqui no nosso exemplo, considerando o valor de mercado dos bens, essa escritura pública ficaria em R$ 4.707,40. Já na holding familiar, nós não precisamos fazer nenhum ato no cartório de notas. Então, essa despesa não existe na holding familiar. A próxima despesa é o cartório de registro de imóveis. Essa sim se aplica tanto ao inventário quanto à holding familiar.
No inventário, depois de se fazer a escritura pública de inventário, é preciso ir ao cartório de notas, aliás, ao cartório de registro de imóveis e fazer o registro e a transferência dos bens aos herdeiros. Fazer a transferência desses bens que estão sendo inventariados aos herdeiros. Aqui no nosso exemplo, as custas com cartório de registro de imóveis ficariam em torno de R$ 14.122,20. Na holding familiar, nós também precisamos fazer atos no cartório de imóveis, porque os bens eles vão ser transferidos da pessoa física, do titular daqueles bens, para a pessoa jurídica, que é a empresa, a holding que você está criando. Entretanto, na holding, os atos no cartório de registro de imóveis, eles ficam um pouco mais baratos. Aqui no nosso exemplo, esses atos ficariam em torno de R$ 10.100. E por quê? Justamente pela questão da base de cálculo ser menor. Os cartórios, eles costumam fazer a cobrança dessas taxas levando em conta o valor do negócio jurídico que está sendo ali feito. Se no inventário o negócio jurídico ele tem como base o valor de mercado dos bens, logicamente que as taxas no cartório vão ser maiores. Já na holding familiar, se os bens eles estão sendo colocados na pessoa jurídica, na empresa, pelo valor declarado, pelo valor histórico do bem, a base de cálculo ali vai ser menor e, consequentemente, as custas no cartório serão menores. E é por isso, então, que nós temos essa diferença aqui entre as custas no registro de imóveis para o inventário e na holding familiar. A próxima custa que nós temos aqui, ela se aplica unicamente à holding familiar, que é a junta comercial. Lógico que no inventário nós não precisamos fazer nenhum ato na junta comercial e, portanto, o valor aqui desse quesito no inventário é zero. Já na holding familiar, nós estamos falando de uma pessoa jurídica, nós estamos falando de uma empresa. E, portanto, vai ser preciso abrir uma empresa perante a junta comercial. E após a abertura dessa empresa, nós vamos ter que alterar o contrato social dela para integralizar os bens. Nós vamos ter que fazer outra alteração no contrato social para incluir os filhos, os herdeiros e fazer a doação dessas cotas para eles. Então, na holding, nós temos em média 3 atos na junta comercial. E aqui na junta comercial de Mato Grosso, esses 3 atos ficariam em torno de R$ 630. Portanto, depois de nós calcularmos todos esses valores que nós gastaríamos, tanto no inventário quanto na holding, nós chegamos ao valor final. No inventário, você teria um valor astronômico de R$ 138.909,60. Isso de custas de inventário. Enquanto que na holding, o valor para se implementar esse sistema ficaria aí em R$ 24.810, nesse nosso exemplo. Uma diferença grande, na verdade, mas isso ainda pode ser um pouco pior. Eu disse lá no começo para você que essa simulação de inventário, ela tem como base o inventário extrajudicial, aquele que é feito em cartório. Porém, pela circunstância da sua família, esse inventário ele pode ter que ser feito judicialmente. E quando que isso é feito? Se você tem herdeiros menores ou incapazes, ou então se não existe concordância entre os herdeiros sobre a divisão dos bens, o seu inventário ele vai precisar ser feito judicialmente. E no inventário judicial, nós temos taxas judiciais, que aqui no Mato Grosso, levando em conta o valor dos bens, o valor do patrimônio, ficaria em R$ 51.100.
750 de taxas judiciais. Enquanto que na holding, nós não precisamos fazer nada judicialmente. Então, essas custas seriam de zero na holding. Assim, nesse nosso exemplo, o inventário ele pode custar até R$ 190.659,60, enquanto que a holding familiar pode custar até R$ 24.810. Isso dá para a gente uma diferença entre a holding familiar e o inventário de R$ 165.849,60. R$ 165.849,60. E isso nos diz que a holding familiar, ela chega a ser 86% mais barata do que o processo de inventário. Mas ainda existe uma outra diferença entre holding e inventário que é importante que a gente pontue. O inventário, ele pode demorar anos para ser concluído. Aqui eu coloquei um prazo, ainda que pequeno, de 1 a 5 anos para ser concluído o processo de inventário. Enquanto que a holding familiar, ela pode ser concluída em poucos meses. Ela pode ser concluída em poucos meses. E uma outra diferença também entre inventário e holding é que esse valor que nós achamos aqui, que será gasto no inventário, ele tem que ser desembolsado praticamente de uma vez só. Os herdeiros, eles precisam ter esse valor e pagar essas custas praticamente de uma só vez quando abre o inventário. Enquanto que a holding familiar, ela pode ser feita por etapas. E, nesse caso, as custas da holding, as despesas da holding, também poderiam ser pagas em etapas. Por exemplo, a doação das cotas poderia ser feita em etapas, e dessa maneira o imposto também seria pago em etapas. O registro dos imóveis no cartório de imóveis também pode ser feito em etapas, e dessa maneira os gastos com cartório também seriam em etapas. Então, para a holding familiar, você não precisa ter todo esse valor de uma vez só, enquanto que para o inventário, você precisa ter esse valor, ou no mínimo 70% dele, de uma vez só. Então, essa é a grande diferença financeira entre a holding familiar e o inventário que nós procuramos mostrar aqui nessa simulação. E como eu disse para você, vou voltar aqui para a tela cheia, como eu disse para você, esses valores eles podem sofrer algum tipo de alteração para mais ou para menos, dependendo de algumas circunstâncias. Eu disse antes, lá no começo, que dependendo do estado onde você mora, os valores de impostos podem ser maiores ou menores. Esses valores também podem ser influenciados, logicamente, pela quantidade de bens que você tem e pelo valor de seus bens, e ainda a quantidade de herdeiros, a quantidade de filhos que você tem e o seu regime de casamento também podem influenciar nos valores que aqui nós apresentamos. Porém, em todas as circunstâncias, a holding familiar sempre vai ser mais vantajosa e mais barata do que o processo de inventário. Não importa onde você mora, não importa a quantidade de herdeiros, a quantidade de filhos, o regime de casamento, a holding familiar sempre será mais barata do que o processo de inventário. E se você quer ter uma simulação dessa personalizada para a sua realidade, eu vou deixar aqui nesse vídeo, na descrição aqui desse vídeo, um link. Entra no link, preencha seus dados e nós vamos entrar em contato com você para fazer uma simulação dessa personalizada para a sua realidade. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você que deixe o seu like, vou pedir para você que compartilhe esse vídeo, se inscreva
aqui no canal, mostre esse vídeo para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você acha que vão precisar de uma holding familiar. E nós nos vemos no próximo vídeo. Fique ligado no canal, um abraço e até o próximo vídeo.